Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Ei, psiu. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brasil. Hoje, 24 de maio de 2021. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos todas e todos. Nós continuamos na nossa guerra contra o inimigo invisível e o inimigo visível. O invisível, cada um deve fazer a sua parte. Use máscara, álcool em gel, mantenha distanciamento social. E mesmo depois de vacinado, olha que eu já tomei a primeira dose, hein? Não podia contar, né? Porque isso vocês acabam descobrindo minha idade. Vou tomar a segunda amanhã. Mas mesmo assim, a gente precisa estar forte para poder também derrotar esse inimigo visível, né? Esse inimigo, o negacionismo, a burrice e a maldade, né? Porque tem muita maldade, tem muita ação que ela é deliberada para nos eliminar a todos, eliminar os diferentes, eliminar os que não pensam igual e eliminar aqueles que impedem que a ganância, né, consiga sua vitória com tanta rapidez. Nós estamos aí com o Imagem dos Povos 2021, histórias para adiar o fim do mundo. Essa versão, no 16º ano de edição da mostra, a gente está focando, né, em filmes, séries, que falam sobre a questão do meio ambiente, principalmente que falam sobre, inicialmente sobre a nossa região, a região de Brumadinho, do quadrilátero ferrífero ou aquífero, né, como muitos chamam, que é, na realidade, a caixa d'água da região metropolitana de Belo Horizonte e, além da sua conexão com as outras bacias hidrográficas, severamente atacado pela mineração, pelos os malfeitores do meio ambiente, e também com repercussão no Brasil inteiro, inclusive com filmes de extrema oportunidade, no sentido positivo por serem belos filmes, e negativo por ser um veículo de denúncia do que está acontecendo hoje na Amazônia e principalmente nas regiões onde vivem os nossos povos originários, né, as diferentes culturas amazônicas que têm sofrido um ataque extremamente violento. Voltando à Imagem dos Povos, nós temos aproveitado essa oportunidade de mais uma edição para fazer uma visitação a tudo que já foi feito, a esse percurso de 16 anos que acompanha, de alguma maneira, um novo momento da produção audiovisual, da difusão audiovisual dos conteúdos brasileiros. E temos aqui conversado com alguns parceiros. O parceiro de hoje é uma pessoa que faz parte do início, né? Esteve desde da gestação da ideia, a gente conversou ainda, quando ainda era uma ideia, a gente começou a conversar, teve uma participação muito decisiva nas primeiras edições, e depois, mesmo tendo nos abandonado um pouco, nunca, porque foi fazer outras coisas mais importantes, inclusive, mas nunca deixou de dialogar e acompanhar o Imagem dos Povos. Ele é também uma das pessoas que mais entendem, na minha opinião, de comunicação pública no Brasil. E a comunicação pública, a democratização, o acesso à informação sempre foi uma das tônicas do Imagem dos Povos.
E o Acorda Brumadinho está nessa onda. Então, o Acorda Brumadinho tem a satisfação de receber Kiko Ferreira. Ei, Kiko, vou achar ele aqui no espaço cibernético para ver se onde está. Ei, Kiko! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bom, Brumadinho, bom dia, Adir, bom dia, equipe. Ô, Kiko, vou aproveitar aqui. Manda assim. Você lembra? Eu lembro da história do Tuti Maravilha, quando no rádio ele fazia. Toda vez que tinha uma lua cheia e ele ia entrevistar a gente ou qualquer pessoa, ele pedia assim para a gente cantar para a lua. E aqui a gente pede, fala assim: manda um Acorda Brumadinho, por favor. Acorda, Brumadinho, vamos lá. Vamos lá. E tem gente que pega essa coisa para falar de também Acorda Brasil. Acorda Brasil. Nós estamos, o bicho está pegando. Aliás, eu estava ouvindo seus outros programas, assim, o Acorda, Brumadinho, e lembrando uma história que eu não sei se é verdadeira, e velho gosta de contar história, né? Me disseram que essa história do acorda, né, acordar, surgiu no Rio de Janeiro, na época que os imigrantes, né, as pessoas que iam para o Rio tinham pouca grana, tinha alguns lugares onde as pessoas podiam dormir sentadas nas cadeiras e tinha umas cordas que eles ficavam dormindo debruçados. Então chegava numa certa hora que era a hora dos caras irem embora. Então eles acorda e tiravam a corda, o sujeito acordava. Eu não sei se é verdade, mas que é boa a história, é boa, né? A história é boa. Engraçado, porque eu gosto, nós já conversamos sobre isso, eu acredito. Eu sempre gostei de programa caipira, programa de música caipira. Eu fui criado ouvindo rádio, né? Então, a televisão chegou lá em casa, eu já tinha 11, 12 anos. Então, a minha formação é de rádio e essa coisa de escutar música caipira. Eu lembro assim, às vezes eu levava minhas filhas já grandinha para a escola, e a gente ficava nos carros, assim, até elas descerem, e eu escutando o Rádio Confidência, aqueles programas, né, Hora do Fazendeiro e tal. E elas morrendo de vergonha escondidas debaixo do carro, porque. É, e o Acorda Brumadinho veio um pouco nessa direção, né? Da gente poder falar, talvez recuperar um pouco dessa comunicação que é do dia que começa mais cedo, né? Sim. Você que é do rádio também, né? Você é de tantos lugares, mas você que vem, acho que originalmente, pode dizer assim, que você, na comunicação, sua estreia no rádio. Eu comecei no jornal. Por causa do trabalho do jornal, eu fui para o rádio. Por causa do trabalho do rádio, eu fui para a televisão. Então, o Claudinei Albertini, que é meu mestre do rádio, fala que eu fui o primeiro multimídia, né? Porque nos anos 80, ali, começo dos anos 80, antes da internet, do jeito que é hoje, eu já fazia um evento, por exemplo, um free jazz, uma Imagem dos Povos, o que fosse, o seminário da música instrumental lá do Tony Horta, em 86, eu já fazia cobertura para o jornal, para a rádio, para a televisão. Então, eu sempre fui fácil, um profissional bom de contratar, porque eu servia para as três mídias, né? Arlequim, servidor de três amores. De Então, três. eu sempre gostei das três coisas. Eu não vejo muita diferença, é claro, cada um tem sua linguagem, né? Mas eu acho que são elementos complementares que depois da internet aí houve mais um acréscimo, né? Houve uma ampliação desse congraçamento de mídias, né? Então eu não tenho muito quando falar, sou jornalista, radialista, poeta, letrista, eu gosto de ser tudo. Eu acho que eu brincava com o meu amigo Chico Amaral, quando ele fazia aquelas belas crônicas no Estado de Minas, eu falei: Chico, você é o primeiro cara renascentista de Minas Gerais, porque o Chico, grande saxofonista, guitarrista, letrista, poeta, né, e cronista. Então eu gosto de ser muita coisa. Eu acho que é importante a gente usar os meios, porque para mim são meios, né? Essa a rádio, a televisão, cada um com suas características, são meios de a gente se expressar. E eu acho muito bacana, né? Você falando assim, eu estou lembrando aqui aí puxando um pouco a conversa já para a Imagem dos Povos, que logo no início, e você era responsável por essa parte da formação, a gente fez uma revista que tinha um grupo, né, de pessoas das diferentes televisões, canais educativos, né, espalhados pelo estado, que a gente reunia para fazer essa formação. E a gente começou a fazer uma revista que era depois exibida na Rede Minas, né?
Só que era Isso, dificílimo, né? Até você subir um arquivo, demorava 2 dias, às vezes, né? exatamente. E quando não caía, a internet não caía no mês, a gente tinha que começar de novo, né? É. Mas naquela época a gente já estava apontando, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa, ajudasse a gente a trazer a memória do início do Imagem dos Povos, nessa questão que a gente pegou exatamente vamos dizer assim, o início da digitalização, né? Sim. Da produção e da difusão, e ao mesmo tempo a gente não tinha ainda parâmetros, né? Era tudo muito novo, né? Naquela época. Pois é, Adir, eu me lembro de uma noite, né, que você e Tâmara estiveram na minha casa e a gente conversou por horas para falar desse projeto, né, que estava no começo, no nascedouro, né, vamos dizer assim, e eu me lembro dessa sua preocupação mesmo com a TV pública, com um formato de televisão diferenciado, né? E eu sempre lutei muito por isso, por um formato diferenciado, porque eu acho que com o tempo, rádio, jornal, televisão, eles criaram algumas formas, alguns formatos, e esses formatos eles foram, digamos, solidificados de uma maneira meio, como é que eu vou dizer, meio para dar segurança a quem trabalha, mas uma segurança burra, né? Porque, por exemplo, eu não esqueço, assim, isso que a gente teve a felicidade de fazer as oficinas, né, de jornalismo cultural em várias cidades do interior e provocar a garotada, provocar os estudantes, provocar os profissionais, para fazer uma televisão diferente disso que está aí. Cada vez mais eu entendo que essas fórmulas, isso pode, isso não pode, televisão faz assim, isso são formas para que as pessoas tenham uma falsa segurança, uma segurança burra de que o que ela faz está errado. Então, eu já discuti minha vida inteira, né, com profissionais, principalmente o pessoal do jornalismo, que eu chamaria, entre aspas, de careta, porque acontecia muito isso. Eu discutia com minhas equipes, por exemplo, vou lá no Palácio da Liberdade, que vai ter uma coletiva do governador. As equipes ficavam paradas, conversando fiado, enquanto atrás delas estavam entrando e saindo secretários, empresários, políticos, deputados, e eles não estavam nem aí, eles estavam ali para fazer a coletiva do governador. E aí voltavam, editavam, e um profissional normalmente achava que a matéria dele está correta quando ele editou a mesma coisa que o colega dele em outra emissora. Eu sempre procurei a outra coisa, né? Eu sempre procurei além daquilo, né? Como entrevistador. Até o Rui Castro fez uma crônica bacana, se não me engano foi ontem, na Folha, falando de como funcionavam as entrevistas da Playboy, né? Que você tinha que estudar a vida do cara a fundo, você tinha que ficar muito tempo com ele. Tinha entrevista da Playboy que o sujeito se encontrava 5, 6, 7, 8, 10 vezes com o entrevistado até achar o diferente, sabe? E eu sempre achei que esse diferente é que é o legal, é que é importante, né? E a comunicação pública tem essa função de ser diferente. Ela não pode, tem cabeça, tem off, tem não sei o quê, a matéria não pode ter mais de 50 segundos. Eu falo que é o dilema Globo News. Toda matéria tem que ter no máximo 50 segundos. Aí você vai num jornal que tem matéria de 50 segundos, aí depois tem 1 hora de entrevista com outro sujeito. Então, que estupidez é essa, né? Eu acho que cada coisa tem seu tempo, tem matérias, tem assuntos que demandam mais tempo, tem outros que são rápidos, né? Então, eu aprendi isso com o mestre Claudinei. A gente fez, por exemplo, a 107 FM, que era uma rádio para adolescentes, e a gente achava um jeito de falar de todos os temas para os adolescentes, entremeando música house, música batistaca e tal, com o que a gente chamava de conexões, ou seja, a gente botava a garotada em casa, era na época não tinha internet, com o telefone, mandando recadinho para o namorado, para o outro, não sei o que, a gente juntava a equipe em 5 conexões, e os caras brincando e tal, e bebendo, e conversando, e mandando recadinhos de amor, para amizade, e de repente tinha o tema do dia. Então, com 30 segundos, você, depois de brincar com a pessoa toda, você perguntar, pois mas o tema hoje é o aborto, o que você acha? Pronto. Aí o sujeito já estava tranquilo, já estava calmo, e ele falava em 1 minuto aquilo que ele talvez nunca falasse, nunca tenha falado. Então, essa imagem dos povos, para mim, foi fundamental, primeiro, para conhecer algumas emissoras que eu não conhecia, né? E para ajudar na formação dessa turma. Assim como é o programa Agenda, assim como é o Bazar Maravilha do Tuti, assim como uma série o Especial Rede Minas que a gente criou lá nos anos 80, o programa de música que eu criei também, era a ideia de sair sair do 0 a 0, sair do formato. E eu gosto de contar essa história. Na época,
que a gente era da produção da Rede Minas, a gente fazia o Agenda, que era um programa quase todo dominado pelo pessoal que depois virou estrela da Videoarte. Então a gente não tinha formato. Por exemplo, a Agenda era um programa jornalístico, entre aspas, que não tinha repórter. A gente tinha diretor de externo. Então a gente fazia enquadramentos, fazia matérias com a duração diferente do que é normal no jornal, e todos os artistas que vinham de fora, seja o Guto Lacasa, o Arnaldo Antunes, fosse quem fosse, a Yara Tupinambá, todo mundo queria aquelas matérias para guardar no seu acervo, porque era diferente, a gente deixava a pessoa falar. Né? E tinha enquadramentos diferentes, tinha luz diferente, tinha não sei o quê. Então teve uma época, eu gosto de contar essa história para explicar por que eu acho importante a gente ser diferente. Eu tinha um editor muito bom, que depois terminou na emissora comercial, mas ele era o meu melhor editor. Eu tinha 2 editores para fazer a agenda, meia hora por dia, e aí faltou um editor no jornalismo da TV Minas. E a diretora, nossa amiga, não vou falar o nome, falou assim: você me empresta o editor? Eu falei: tá bom, eu vou repetir 2 matérias aqui, ele vai para você. Muito bem. Acabou. No final do dia eu fui lá conversar com ela, e aí, deu certo, editor? Tem que demitir esse editor. Eu falei: mas por quê? Esse cara corta movimento com movimento, esse cara pega não sei o quê, ele deixa a sonora maior do que deve ser. Eu falei: mas por que não pode? Eu falei: porque a televisão faz assim. Eu falei: grande Pois é, isso que eu queria pegar, um dos aspectos, né, que eu acho que eu gostaria de abordar com você, e tem a ver com o início da história de todo mundo ficar esperando a coletiva do governador e não prestar atenção no entorno, que um diagnóstico que a gente fez à época, e que era um diagnóstico fácil de ser feito, era de que as TVs locais, quer dizer, a comunicação local, fazia muito sucesso quando ela falava dela mesmo, quando você falava da cidade, né? Então a TV de Itabira, na hora do jornal de Itabira, ela arrasava, porque ela falava mais para mais gente do que a TV hegemônica. Mas 90% de audiência. No resto do dia ela tentava copiar o hegemônico e aí ela se dava muito mal, né? Quer dizer, isso é uma situação de 16 anos atrás, passados. A gente veio, houve uma tentativa muito positiva, acredito, lá pelo ano de 2000, a partir de entre 14 e 16, né? A partir de 12, né? Mas mesmo, acho que efetivamente é entre os anos de 2014 e 2016, que foi uma valorização dessa rede de TVs públicas, né? Com, inclusive, incentivos do Fundo Setorial para a produção regional. E depois isso acabou. Isso acabou primeiro no governo Temer, porque não interessava às grandes produtoras que concentram, né, concentradas lá no Rio, principalmente no Rio de Janeiro. E depois acabou com o governo Bolsonaro, porque não interessa, né, que haja comunicação pública. Como é que você vê esse cenário de terra arrasada hoje? Nós vamos sair como? Além da sobrevivência do Acorda Brumadinho, que é uma bandeira. Adir, eu acho o seguinte: eu gosto muito, eu tenho falado muito para estudantes, principalmente de jornalismo, né, participando de aulas virtuais. Outro dia tive a alegria de participar de uma aula com profissionais, com alunos de uma escola de comunicação, que era para durar 1 hora, durou 3h30, entendeu? Porque a gente tem que contar história, né? Então eu acho que eu falo com essa meninada, falo: gente, eu sou do tempo em que para gravar uma imagem eu precisava ter uma câmera caríssima, tinha que conseguir emprestado, não sei o quê. Hoje, esse celular no qual eu estou falando tem mais tecnologia do que quando a gente criou a Rede Minas nos anos 80. Então, eu acho o seguinte: há uma incompetência dessa moçada nova no uso dessas tecnologias. Eles são ótimos, eles ficam o dia inteiro no celular, não sei o quê, mas está faltando formatos novos, né? Eles acabam entrando nos formatões da mesma maneira que seus avós e que seus tios entraram nos esquemas, desses esquemas que eu chamo de manual time life, né? Porque quando a Globo foi implementada no Brasil, veio os jornalismo no Brasil, até recentemente, o curso de jornalismo era só para jornal impresso. Então, de repente, veio a legislação que obrigou as TVs a contratar jornalistas para fazer o jornalismo. Então, os grandes caras de rádio jornal, tipo Faustão e etc., esses caras vieram do rádio, porque o rádio sempre foi um espaço de expressão, principalmente do mais pobre, do sujeito do interior que não tem como vir para a capital estudar e não sei o quê. E o que esses caras ganhavam? Era
a credibilidade, o talento. Então, era onde eles se mostravam talentosos, eles se mostravam criativos. Então, eu acho que a solução para o futuro é a criação, criatividade. As pessoas têm que aprender a ser criativos. Eu acho que tem duas mortes recentes que me fizeram pensar muito sobre isso. Primeiro, do Paulo Ribeiro, que foi, né, o meu presidente na Rede Minas, lá em 95, 96, e o Paulo foi que criou a Rede Minas de televisão. E eu tive a felicidade de poder continuar o trabalho dele por um tempo e voltei mais 2 vezes para a TV Minas. Eu acho que a criação da Rede Minas, não sei se você se lembra da história, Adir, como é que começou a Rede Minas? Quando, nos anos 90, 80, 90, as TVs educativas de Minas Gerais, elas eram todas concessões ou da TV Cultura de São Paulo ou da TVE do Rio. Então, houve um candidato a governador que fez uma pesquisa, ele entrou, ele não era muito conhecido no estado, e ele era desconhecido por 90% dos mineiros. 87%, 90%. Então, ele pegou o Paulo Ribeiro, era o coordenador de campanha dele, e ele começou a usar as TVs comunitárias e educativas para divulgar os atos e as propostas desse candidato. Entendeu? Esse candidato, em 6 meses, foi eleito governador do estado de Minas Gerais. Então, ele entendeu a importância dessas TVs locais para a vida do mineiro, porque Minas Gerais é o estado síntese do Brasil, mas é isso, o norte é muito Bahia, o sul é São Paulo, o leste é Rio de Janeiro, o triângulo é muito Goiás, e etc, etc. Então, a criação da Rede Minas se deu por uma maneira estratégica, né? Então, foi importante isso, o governo entendeu a importância disso. Ao longo dos anos, essa rede se fortaleceu, a Rede Minas passou a ser a segunda maior rede, a TV Minas passou a segunda maior provedora de programas do Brasil, e a Rede Minas foi muito importante, mas nos últimos, 10 anos, por aí, houve um recrudescimento dessa rede e uma diminuição da importância dessas emissoras, né, para os governos, os sucessivos governos. E então houve uma falta falta de ousadia, né, uma acomodação dessa rede, e depois uma falta de valorização dessas emissoras, né? E o outro sujeito é o Paulo Gustavo. Eu acho que, principalmente nesse momento de quarentena, eu acho o humor fundamental. Eu acho que o humor é a válvula de escape para a inteligência. Eu acho que o sujeito que consegue rir de si mesmo, ele consegue rir do mundo, ele consegue estar de bem com o mundo. E o Paulo Gustavo nos mostrou isso, quer dizer, como é que ele conseguiu ser o cineasta com o maior número de público desse país, sem baixaria, sem sacanagem, com humor inteligente e mostrando o dia dele, quer dizer, ele pegou o universo dele lá em Niterói e transformou numa coisa mundial, né? Então, acho que é isso, a solução seja local e seja global e seja inteligente. Não adianta ficar só na reivindicação, só na choradeira, só não sei o quê, porque as pessoas que não têm a ver com esse assunto, eles não querem saber de você. Então, eles vão assistir um pouco do seu trabalho e, se não falar para eles de uma maneira direta, de uma maneira inteligente, eles vão embora. Isso a gente acostuma. Eu já montei várias rádios em Belo Horizonte e uma primeira lição que eu dou para os programadores é o seguinte: fazer rádio, uma cidade com 27 emissoras, é a arte de você não deixar o cara embora. Então, tem toda uma estratégia de programação. Você põe um sucesso, você põe uma música conhecida, só então você põe uma música nova, né? Então, por exemplo, agora a estratégia que o Daniel Bertini está usando na Inconfidência, ele conseguiu em um ano dobrar a audiência, porque ele usou essa fórmula do equilíbrio, né? Eu gosto de usar em quase todos os meus projetos, Adir, um verso do Gilberto Gil, da música chama Rap, de um disco pouco conhecido, O Sol de Oslo, que ele fala: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, né? Então, acho que o importante é achar de que maneira que nós vamos chegar nesse público, com inteligência, para que ele não saiba que ele gosta daquilo, eu poderia gostar daquilo. E os meus 2 anos à frente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da diretoria de produção, muito obrigado, pessoal da Filarmônica, que é um projeto de excelência, a gente mostrava isso com uma tranquilidade, Adir, porque, claro, tinha a elite, muita gente tentando derrubar a Filarmônica, é um projeto de elite, mas a Filarmônica tem mais de 1 milhão de público, né, em todos os lugares, e a gente fazia, ainda faz, né, agora esse ano não, mas normalmente faz, mais de dezenas de concertos em praças públicas. Então você vê pessoas garis, domésticas,
pessoas ricas, pobres, faxineiros, todo mundo no meio de uma praça assistindo uma orquestra e aplaudindo, e chorando, e se emocionando, né? Então, eu acho que não adianta falar, é muito elitista a música sinfônica. Vamos mostrar para eles? É só ir naqueles concertos do Parque, da Orquestra Sim. Sinfônica de Minas Gerais, pra você ver que estava todo mundo ali, do executivo ao vendedor de picolé, do lambe-lambe ao diretor de teatro, todos adorando. Então, assim, eu acho que o povo não é burro. A gente que costuma ser burro e ser fechado e não apostar na inteligência, né? A minha palestra básica sobre programa de televisão, eu tenho uma figura que eu gosto de usar, que é a pesca da piaba. O que é a pesca da piaba? Fala, olha, o grande desafio da gente fazer um programa de televisão é um programa que a pessoa não sabia que ia gostar. Então, assim, a Doninha está ali mexendo na casa, ou está lendo alguma coisa, está com a televisão ligada. Aí você começa um programa sobre a pesca da piaba. Ela nunca pescou, ela nunca foi no rio, ela não sabe o que é piaba, mas o programa é tão inteligente, tão interessante, tão engraçado, que ela começa a ver, de repente ela parou tudo que estava fazendo para ver um programa sobre a pesca da piaba. Então, acho que o grande desafio nosso como comunicador é fazer uma coisa que o público não sabia que queria, mas ele queria. Essa que é o grande desafio, esse que é o grande desafio de todos nós, sejamos poetas, cantores, atores, diretores, né, cineastas, tudo mais. A gente precisa achar uma maneira de chegar nesse público e melhorar essa qualidade desse público. Eu vou pegar duas coisas, os dois polos que você falou, até para a gente ir caminhando para o final do nosso encontro, porque você diz essas coisas, mas você tem que explicar isso para o pessoal da nossa técnica aqui, que fala que eu faço programa que não tem formato, que tem um programa de 1 hora, programa de 1 hora e meia, que começa a falar e não para. Mas tem duas coisas que eu acho bacana. Essas duas mortes, assim, né? A do Paulo Gustavo, eu achei. Eu sou do teatro, eu venho do teatro. Eu comecei a fazer teatro dos anos 70, em que a gente poderia fazer um teatro para poucas pessoas. E aquilo era extremamente revolucionário. A gente tinha o Ronaldo Brandão que dizia assim, né, se a peça é boa, para que o público? Né? Já bastava o acontecimento. E tal. E eu vi, a última vez que ele apresentou Minha Mãe é uma peça, lá em Niterói, a peça dele mais famosa, mais conhecida, ele estava fazendo, tem uma foto que ele fazendo uma segunda sessão extra, uma sessão extra, num ginásio lotado. Né? O público de ginásio, não é numa sala de 40, 100 pessoas, 200, 1000 pessoas, não, milhares de pessoas para uma sessão extra. Quer dizer, realmente ele tocou na veia, né? E essa combinação um pouco dele com a história, enfim, muito. E o Paulo Ribeiro, Paulinho, que ele, inclusive a gente se voltou a estar próximo um pouco antes, agora, né, algum tempo atrás. E o Paulinho, que além dessa questão dessa visão assim da comunicação, né, e da coisa expansiva, que ele herdou mais do tio do que do pai, né, ele é sobrinho de Darcy Ribeiro, ele, ao sair da comunicação, ou abandonar um pouco a comunicação, ele foi comprar minas d'água. Né? Na realidade, era batalhar pela preservação do meio ambiente, com um foco muito específico nas águas. E aí, mesmo assim, uma coisa quase visionária, porque ele começou isso numa época em que não era tão evidente entre nós essa necessidade de preservarmos os mananciais, enfim, né, de cuidar com essa atenção que hoje está mais disseminado, né? E isso vai ao encontro, então, do Imagem dos Povos desse ano, que é uma Imagem dos Povos bem focado na necessidade de olharmos com muita atenção a questão do meio ambiente, a questão hídrica, principalmente para nós que falamos aqui de Brumadinho, que vivemos, né, o crime do rompimento de Córrego do Feijão, que criou um alerta para as mais de 300 barragens que temos aí pelo estado prontas, algumas delas prontas para explodir, mas mais do que isso a gente ficar sem água. Então, fica aqui a homenagem, a lembrança ao
ao Paulo Gustavo eu não conhecia, mas ao Paulinho, né? Ao Paulo Ribeiro, que é essa figura tão genial e tão querida, né? De Só muita lembrar o gente. seguinte, Adir, antes de começar na comunicação, o Paulo Ribeiro já era um ecologista. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, né, conviver com o Darcy, ele fez um inventário de todas as praias e as florestas do litoral fluminense. Isso, a vida ainda era em preto e branco, né? E com ele eu tive a felicidade de conhecer o Darcy. O Darcy foi nosso tutor informal, né? Super Darcy, e o Darcy mostrava muito isso. Quando a gente foi lá na cidade, lá onde o Darcy tinha a bela casa feita pelo Niemeyer, eu fui com o Paulinho num pequeno terreno que tinha lá só com água de coco. Ele falou: pois é, o Darcy quer me deixar de herança esses espaços onde tem água de coco, porque a água vai ser o futuro. Isso lá, isso lá nos anos 90, né? Ele já tinha essa consciência. Então, o Paulinho sempre foi ecologista e terminou, né, agora como secretário de Meio Ambiente de Montes Claros, que é a terra dele. Sim, que é a terra dele. E aí, assim, para a gente fechar, você acha que com essas nossas histórias, seus poemas, suas aulas, a gente consegue adiar o fim do mundo? Quer dizer, o fim do mundo está dado e a gente está só empurrando um pouquinho ele para frente. Como é que você vê esse nosso momento? O que nós temos para fazer agora? Adir, eu tenho uma visão. Eu não tenho. Hoje não tem religião, não tem partido político, não tem nada disso, porque a minha experiência me falou que eu não posso me ligar a uma coisa só. Eu não tenho uma só religião. Aprendi com minha mãe, que era católica, mas ia a Umbanda, ia ao Espiritismo, ia ao Seixonoe. Então, eu tenho amigos e parentes de todas as religiões, de todos os partidos políticos. Então, eu acho que o grande problema hoje, por isso que meu livro se chama Manual de Berros, ele foi escrito por causa disso, por causa dessa polarização. Eu acho que tem algumas palavras que foram usadas de uma maneira muito maldosa nos últimos anos, e uma delas é a democracia. Hoje fala-se muito em democracia desde que o espaço que eu estou dando é para a pessoa que pensa como eu. Se pensar diferente, ela não pode falar, porque ela aí usa uma série de outras palavras que eu nem vou usar aqui, mas que se pontua hoje o discurso sobre isso. Então, na época que eu estava na Rede Minas, eu fiquei 3 anos, agora 2 anos como diretor e como presidente, esse alarido político, essa polarização de você que está certo, você está errado, se você não fizer isso que eu estou falando, você é um fascista, você é um canalha, você é um mentiroso. Eu não consigo concordar com isso, sabe? Eu tenho essa minha palestra antiga, há muito tempo eu não faço, sobre programação de rádio, eu falo da importância da gente entender que tudo é cíclico, né? Desde a nossa sístole e diástole, que é para bater o coração para a gente funcionar, até os grandes movimentos, as grandes crises econômicas, as grandes guerras. O mundo, existia nos anos 80 uma moda, não sei se você se lembra isso, dos ciclos, que era, eu esqueci como é que chamava o projeto, mas era assim, o sujeito chegou à conclusão que o ciclo de saúde era 28 dias, o ciclo da intelectualidade era 23, não sei o que, não sei o que, e ele fazia um mapa para a nossa vida, para dizer assim, aqui você tem o auge da intelectualidade, se você quer criar alguma coisa, aqui é o melhor dia, aqui é o vale, aqui é o pior, então se você quer criar, espera um pouco para melhorar, assim como e a gente aprende isso com as mulheres, né, com o ciclo menstrual, então tudo é cíclico, então eu acho que nós estamos numa crise, num dos nossos ciclos, mas eu como não sei nadar, eu gosto muito se eu caio numa piscina, eu gosto muito de chegar no fundo, porque chegar no fundo, eu agacho, tomo força e consigo submergir e não morrer. Já quase morri umas 4, 5 vezes em cachoeira, em piscina, e eu fiz isso. Eu consegui me apoiar no fundo, lá embaixo, e depois subir. Então, eu sou muito, não sei se eu sou muito naif, se eu sou muito otimista, mas eu acho que nós estamos em uma das centenas, milhares de crises que o mundo já teve. Né? Só lembrar que os dinossauros ficaram 200 milhões de anos, nós estamos só 200 mil. Né? Então, os dinossauros podem até voltar, já estão achando aí uns filhotes de dinossauros, já estão achando uns espécimes aí que tem a ver com os dinossauros e até alguns espécimes que seriam descendentes desses dinossauros. Então, eu sou muito otimista, assim, eu acho que é uma crise com poucos precedentes, então por isso que eu fiz meu livro Manual de Berros, por causa disso, eu não aguentava os berros, então eu acordava 2, 3 da manhã com esse tanto de gente falando verdades absolutas na minha cabeça, aí eu ia rascunhando
ideias sobre isso e criei uma série de poemas, alguns bem-humorados, outros líricos, sobre como que era o meu jeito de conseguir voltar a dormir. Então, lá para 2, 3 da manhã, eu ficava uma hora e meia acordado, porque eu não tinha resposta para esse alarido, eu não tinha resposta para essa gritaria, sabe? Então, E eu você acho que acha que a gente já bateu no fundo da cachoeira, no fundo da piscina, ou a gente ainda está descendo? o Adir, eu não tenho conhecimento científico nem político para afirmar isso que eu estou dizendo, que eu vou dizer. Mas tem alguns amigos, né, que trabalham com política, com estratégia, com marketing, não sei o quê, e vem me alertando nesse alarido todo, né, nesse momento maluco, sobre alguns detalhes, assim, e o cinema nos ajuda muito. Tem até uma amiga que digamos, mais sensacionalista, que ela falou: ah, essa pandemia, Hollywood vem nos falando dela há décadas, e é verdade, né? Existe um famoso filme chamado Contágio, de 2002, né? E o sujeito tem um vírus que vai pegando todo mundo, e um sujeito entra numa sala contaminado, ele abre um quadro assim, abre uma pasta, procura um nome e escreve assim, cloroquina, no quadro branco. Isso em 2002, né? Eu não tive acesso a isso, mas disseram que tem discursos do Bill Gates 2015 falando num vírus, numa pandemia, quer dizer, então são muitos os indícios de que chegaríamos nisso. Há até alguns otimistas religiosos e apocalípticos que dizem que esse momento estaria nesse vai e vem do mundo para uma guerra, seria a famosa terceira guerra, uma guerra nuclear, e que sei lá, por forças da natureza, ao invés dessa guerra para arrasar construções, não sei o quê, nós estamos tendo esse momento desse vírus maluco, né? E então assim, eu acho que eu já vivi crise que todo mundo fala: ah, meu Deus do céu, não vamos sobreviver, ah, meu Deus do céu, não sei o quê. Daí a pouco a gente sobrevive. Eu acho que a gente é mais forte do que a gente imagina. Agora, que estamos confortáveis? Não. Estamos desconfortáveis? Estamos sendo bem tratados? Não. Mas o Milor Fernandes tem uma famosa entrevista que ele deu para o Fabrício Marques no suplemento literário, que ele fala isso. Gente, nós vivemos a melhor das épocas, porque hoje a gente tem vacinas, hoje a gente tem casa, comida, roupa lavada, dinheiro para condução mesmo, que nem todos tenham, mas nós temos os melhores hospitais, a melhor saúde pública, a melhor condição do que alguém tinha há 200 anos, entendeu? Então é isso, assim, a gente melhorou bastante. Então, agora, tem problemas? Tem muitos problemas. Eu acho que nós temos hoje mais problemas que soluções, né? E temos gente para pensar e temos jeito de sair dela. Agora, qual será? Quais são os interesses dos chamados poderosos, dos grandes grupos, não sei o quê? Eu não sei. O que me preocupa como bom aquariano, e que li Crônicas Marcianas, li toda a ficção científica dos últimos tempos, e, aliás, fazer um outro parênteses, né? Lembrar que hoje, entre os top 10 de livros mais vendidos, está Admirável Mundo Novo e Revolução dos Bichos, né? Em 1984. Quer dizer, 1984 foi escrito em 1948, então já se pronunciava o mundo com essa dominação total dos meios de comunicação, dos discursos e tudo mais. E o que mais me preocupa hoje, Adir, primeiro, é a tal da inteligência artificial, e segundo, esse domínio do mundo inteiro por meia dúzia de empresários. Está, né? Todo mundo ficando trilionário em dólar, As criando criptomoedas. a falsa sensação, já é a terceira geração, que acha que não tem que pagar por nada. Né? Então, a gente que está na área de cultura, a gente sabe muito bem disso. Eu tenho acompanhado discussões do ECAD, da UBC, né, dos artistas. Tenho trabalhado muito de graça para meus amigos artistas que não estão conseguindo sobreviver, não conseguindo pagar as contas, porque nós temos já a terceira geração de gente que acha que não tem que pagar. Não tem que pagar pela música que ouve, não tem que pagar pelo filme que assiste, não tem que pagar pelo teatro. Eu tive uma discussão com um diretor de um programa cultural de Belo Horizonte sobre cinema, que eu adoro cinema, sempre tinha dia que eu ia três filmes direto, ele falando, mas é muito caro o ingresso do cinema, 25. Eu falei, engraçado, eu não estou vendo você reclamar dos R$ 15 da Coca-Cola e nem dos 12 da pipoca, né? Porque o cinema hoje de rua, hoje não, mas até pouco tempo, ele vivia da pipoca e da Coca-Cola, né? E do chocolate. Por falar nisso, deixa eu te interromper aqui uma coisa, é o seguinte, porque o nosso público, o público do Acorda Brumadinho, ele era originalmente de pessoas, pelo segundo YouTube, né? Pessoas acima de 50 anos, hoje ele já expandiu, nós conseguimos rejuvenescer, mas esse público acima de 50 anos continua
presente. Né? E esse é um público que a gente já descobriu que gosta de livros, que ainda lê livros e que tem comprado livros. Se você é um. Além do Manual de Berros, você tem uma. Onde eu chego, assim, eu tenho uma parte da estante que é obras completas de Kiko Ferreira, que eu tenho, acho, desde o seu primeiro livro, há alguns anos 82. atrás. De 82. Alguns anos até Ano que hoje. vem eu faço 40 anos de literatura. Pois é, eu tenho lá como é que e aí eu fico e se as pessoas quiserem comprar o seu livro, ter acesso ao Manual de Berros e outros, como é que elas fazem? Pois é, o Manual de Berros é meu 10º livro e é a primeira vez que uma editora banca 100% um livro meu. Tá? É a editora Impressões de Minas, que é uma editora maravilhosa, vale a pena você entrar na internet e conhecer o site da Impressões de Minas, que é literatura de alta qualidade, projetos gráficos de alta qualidade. Então, pelos sites da Impressões de Minas, tem nas livrarias. Aliás, eu estou indo agora, estou com 2 sacolas de livros antigos que eu ainda tenho em estoque, e estou indo agora na livraria Quixote e na livraria Scripton. Né? Eu tenho 3 livros lançados pela Scripton e lancei o Manual de Berros na Quixote, porque eu acho importante a livraria de rua, acho importante os livreiros, feito Alencar, feito Betinho. Então, essas 2 livrarias têm alguns dos meus livros, e no site. E eu estou indo agora levando 2 caixas de livro, porque as 2 livrarias estão fazendo campanhas para sobrevivência, para que as pessoas comprem vale, não sei o que, não sei o que. Eu estou levando 2 sacolas de livro, uma para cada uma, para que eles deem esses livros de promoção, para brinde, alguma coisa, para se arriscar e se aventurar a comprar livros nessas 2 livrarias. Então, eu acho que a poesia está aí e a vantagem da coisa grátis, assim, na internet, no YouTube e tal, você encontra vários vídeos, várias entrevistas, vários poemas com a minha literatura, e eu acho que eu gostaria muito que as pessoas tivessem a curiosidade de conhecer minha literatura. E só para fechar, mais um merchandising, nós estamos fazendo agora, semana que vem, segunda, quarta e sábado, na segunda, quarta, sexta e sábado, a Carminha Guerra, da Carminha Produções, eu fiz com ela, eu apresentei, né? Eu estou apresentando, na verdade, um projeto que se chama Arte da Palavra. Então, a gente vai fazer segunda-feira, com a Maria de Lourdes Gouveia, um programa de 1 hora, mais ou menos, sobre a Clarice Lispector. Depois, na quarta-feira, com a professora Edmeia de Mock, sobre o João Cabral de Melo Neto. Na sexta-feira, vou estar com o Gilvan de Oliveira batendo um papo sobre o Vinícius Letrista e seus parceiros. E no sábado vai ter um sarau com Mônica Salmazo, com o próprio Gilvan, com o Mauro Rodrigues. Então é mais um respiro aí, como eu dizia no meu programa Caleidoscópio da Inconfidência, é mais uma porta nesse tédio, né? Então a Carminha acaba de abrir mais uma porta nesse tédio, como esse programa que você faz. Eu acho que sair desse formato, dar espaço para as pessoas falarem mais do que 50 segundos é fundamental nesse momento. Ótimo, bacana, bom você falar Eu estou muito recolhido, né? Eu estou agora. Vamos ver se depois da segunda dose eu posso voltar a circular. Eu nem sei se eu vou saber andar direito na rua, mas eu estou com muita curiosidade. Mas e aí eu peço que você leve o abraço tanto para o Betinho como para o Alencar. Eu acho que as pessoas que estão em Belo Horizonte ou que vão a Belo Horizonte, que podem ir ali na Fernandes Tourinho, um em cada quarteirão, né, da Savassi, a Scripto e a Quixote são espaços mesmo da nossa resistência e espaços. Quem gosta de livro é uma maravilha, né? Eu acho. O Betinho fala que lá era o meu escritório, porque toda vez que eu precisava de alguma coisa em Belo Horizonte, eu falava, você pode deixar lá no Betinho. Então já pode deixar lá no Alencar. Então, um abraço para os dois. Kiko, a Carminha também, que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu acho que nós, os produtores culturais, fomos muito valorizados, né, nessa pandemia, por causa. Ficou mais evidente a necessidade, né, de se criar as condições. E a Carminha é uma guerreira fortíssima e que, como você, meu parceiro. Na realidade, eu vou despedir de você, agradecer a sua presença, mas lembrar que o assunto mesmo que a gente ia conversar, a gente conversou pouco, então a gente precisa voltar para falar dele mais, que acho que é principalmente falar da formação de
dessa rede tão necessária, da rede da comunicação pública e popular. Mas um Perfeito. beijão para você, saudades. Obrigado. Idem. Mesma coisa. Espero que você volte. Estou às ordens, é só me ligar que eu sou facinho, facinho. Assim vai A ser. dificuldade hoje foi conseguir parar, que eu estou com uma obra no prédio atrás e uma obra aqui embaixo, estão reformando a portaria do meu prédio, eu moro no 101, então é uma barulheira sem fim. Eu consegui articular com as duas obras para pararem nesse momento, para a gente poder fazer o programa. Tá, e a gente pode Essa fazer o cara até seguinte, parei. gravar um pouco mais cedo, quem sabe das 5. Aham. Bem mais cedo, quem sabe uma, antes de dormir. Melhor, Antes de né? dormir. Tá certo. Então, olha aí, então todos, obrigado demais, Kiko. E para você que ficou até agora e que chegou pela primeira vez, faça favor de se inscrever no programa, vai lá, se inscreve, dá o like. Isso chama pedagogia do algoritmo. A gente precisa ensinar o algoritmo a nos visitar e nos indicar por aí. Não deixe de acompanhar até dia 5 de junho, imagemdospovos.com.br ou YouTube/Imagem dos Povos, uma programação maravilhosa de filmes, séries e lives. Lives é essa coisa, ponto de encontro, ponto de conversa sobre temas do meio ambiente e da preservação do humano junto com as outras espécies. Um beijo grande, boa semana para todos.